Bem-vindos! O objetivo para a sessão de hoje é apresentar uma visão geral da ferramenta Synavio com maior foco no módulo de Process Intelligence e mostrar as suas principais funcionalidades e aplicabilidade. Para tal, a agenda de hoje divide-se em 3 tópicos principais. Em primeiro lugar, uma apresentação sucinta da Everis NTT Data e minha, bem como o nosso foco em automação inteligente. Segue-se uma visão geral do Synavio Transformation Suite, com enfoque no módulo Process Intelligence, que é a vertente Process Mining da ferramenta. E, finalmente, irei apresentar um use case para o processo Procure to Pay, onde as principais funcionalidades do módulo Synavio Process Intelligence serão demonstradas. Para começar, vou apresentar-me. O meu nome é Manuel Costa, trabalho na Everis NTT Data Portugal há mais de 6 anos, juntando mais de 15 anos de experiência em consultoria. Atualmente, tenho orgulho em ser o responsável por Intelligent Automation na Everis NTT Data Portugal. Vou agora dar uma visão geral da NTT Data, a 6ª maior empresa de consultoria do mundo. A NTT Data é uma empresa global com mais de 130 mil profissionais, em mais de 53 países e com uma receita anual de 21 bilhões de dólares. Em Portugal, a Everis NTT Data é representada por mais de 1.200 orgulhosos profissionais, dos quais mais de 30 são certificados em ferramentas de Process Mining. A visão da automação inteligente na Everis NTT Data visa construir uma força laboral verdadeiramente digital, acelerando processos, mantendo a qualidade de serviço prestado. Na NTT Data Portugal, exploramos a automação inteligente em 7 pilares: Robotics Process Automation, que é a automatização de tarefas e processos repetitivos; Smart Workflows, automatizar a integração entre atividades; Digital Process Factory e Process Mining, com foco na descoberta e otimização de processos e com base em dados de diferentes fontes e sistemas; Smart OCR, aproveitar a inteligência artificial para aprender, processar e ler documentos e imagens; Natural Language Processing, que é aproveitar a inteligência artificial para aprender, processar e compreender a linguagem natural dos humanos; agentes cognitivos, desenvolver a interação homem-máquina no ambiente de trabalho; Machine Learning, aproveitar a inteligência artificial para entender padrões, aprender e tomar decisões e processar um conjunto de dados. Dentro do contexto de Intelligent Automation, tanto nos pilares Digital Process Factory e Process Mining, bem como no pilar de Smart Workflows, a ferramenta Synavio Transformation pode ser alavancada, com as suas capacidades de mineração de processo e automação, respectivamente. Vamos agora aprofundar a visão sobre os módulos da ferramenta Synavio. O Synavio é uma plataforma integrada de transformação empresarial composta por 4 módulos: Process Manager, Collaboration Hub, Process Intelligence e Workflow Accelerator. O Process Manager é um módulo que permite aos utilizadores capturar, documentar, comparar e simular processos. A partir daqui, os processos podem ser publicados no Collaboration Hub. Este é uma ferramenta criada especificamente para ser utilizada por business users, permitindo que todos na organização contribuam para a partilha de conhecimento sobre o processo. É através deste módulo que os utilizadores podem aceder, partilhar e trabalhar colaborativamente nos processos,
como, por exemplo, deixando comentários sobre as possíveis melhorias que identificaram. A ferramenta de Process Intelligence é o módulo de Process Mining. A mesma permite uma abordagem de base estatística para descobrir, analisar e minerar processos end-to-end, fornecendo insights práticos para que as organizações tomem decisões mais inteligentes e rápidas. O Workflow Accelerator é um motor de workflow que permite automatizar processos e acelerar tarefas repetitivas, permitindo, consequentemente, aos utilizadores concentrarem-se em atividades que realmente possuem valor acrescentado. Então, como é que a suite Signavio Transformation se encaixa com SAP? Estes são dois mundos complementares e foram unidos para criar um motor de transformação end-to-end. Antes de começar a trabalhar em processos, utilizando a suite Signavio, é possível primeiro alavancar o SAP Insights, para identificar e definir o foco, processos que devem ser analisados. Esta é uma ferramenta que permite aos utilizadores localizar e priorizar o potencial de melhoria de processos, especialmente para clientes que utilizam sistemas SAP, como o ERP ou o SAP S/4HANA, de onde é possível extrair e analisar KPIs. Depois, analisados os processos com a suite Signavio, é possível utilizar o BPI Improvement para trabalhar nos mesmos e implementar soluções identificadas. Esta é uma ferramenta que tem como objetivo melhorar a eficácia e a eficiência dos processos, utilizando Machine Learning, RPA, Workflows, entre outros. Em conclusão, o Signavio melhora a unidade de Business Process Intelligence da SAP, criando uma suite líder na transformação de processos de negócio end-to-end e ajudando as organizações a compreender, melhorar, transformar e gerir rapidamente os seus processos de negócio em grande escala. Agora, focamos o módulo de Process Intelligence da Signavio Transformation Suite. Este é o módulo de Process Mining, que ajuda as organizações a entender melhor de que forma os seus processos realmente funcionam em termos de desempenho e conformidade. Para compreender melhor como isso pode ser alcançado, vou apresentar uma visão geral das principais funcionalidades out of the box que é possível utilizar no Process Intelligence. Em primeiro lugar, importamos os dados no processo. O primeiro passo é importar os dados, de modo a podermos analisá-los. Para isso, é importante compreender que os dados provenientes de fontes e sistemas devem ter três características essenciais: o nome da atividade, o ID do caso e o timestamp. Uma vez confirmados estes requisitos, é a altura de importá-los para o Process Intelligence. Há três maneiras de o fazer: carregar manualmente os dados do processo através de arquivos CSV ou XES, integrar dados com uma ETL que extrai informação de uma fonte de dados, ou usar a API para carregar dados do processo que estão disponíveis como arquivos XES. Para além dos três atributos necessários, é ainda possível carregar atributos adicionais, o que irá enriquecer as análises desenvolvidas. Após os dados estarem carregados, é possível começar a analisá-los. Para isso, vamos para a segunda etapa, que é entender o processo. A descoberta dos processos é um widget que cria um modelo de processo a partir dos dados do log de eventos, exibindo as atividades e os fluxos de sequência entre as atividades. É possível ver e definir quantas atividades e fluxos sequenciais são exibidos através das barras deslizantes ao lado do processo. Também é possível exibir as ocorrências. Estas mostram a frequência com que as atividades são executadas e o tempo de ciclo, que mostra quanto tempo há entre duas atividades ou quanto tempo uma atividade leva. Numa terceira fase, detectamos os desvios. O widget Process Variant exibe as diferentes sequências de atividades possíveis do processo, que são chamadas de variantes. É possível mostrar uma ou várias variantes de cada vez, que pode ser definido no painel à direita. As variantes podem ser organizadas por casos. A variante mais comum é a que ocorre para um maior número de casos, ou por tempo de ciclo. A variante mais comum é a que tem maior tempo de ciclo. Cada atividade e fluxo sequencial mostra quantos casos representa e quanto tempo leva, em média, a completar. O quarto passo importa verificar a conformidade do processo. O widget de análise de conformidade permite analisar a conformidade do mesmo. O primeiro passo é definir um processo should be, com o qual as variantes serão comparadas. Para cada variante do processo exibida, o widget mostra o caminho exato dos casos considerados, em comparação com o processo should be. Existe outro widget, o funil do processo, onde é possível analisar a conformidade. Este widget mostra os fluxos do processo que se sobrepõem ao processo should be, onde a espessura das linhas corresponde à frequência dos casos em cada fluxo. O quinto passo é monitorizar e melhorar continuamente os processos. Existem muitos widgets out of the box que podem ser parametrizados para construir análises simples. Por exemplo, a lista de atividades mostra o número de vezes que uma atividade foi executada. O widget gráfico de barras permite selecionar um atributo, por exemplo, o tempo de ciclo, e executar uma função usando os seus valores, mínimo, máximo, média, etc. E agrupar os resultados por outros atributos, por exemplo, cidade, cliente, país.
Há também o widget de importância variável, que mostra as correlações entre atributos, ou seja, quais os atributos estão relacionados com o selecionado, neste caso, o tempo de pagamento. E muito mais. Estes são apenas alguns dos widgets out of the box disponíveis. Há muitos mais do que aqueles que eu mostrei. Ao adicionar diferentes widgets e filtros, é fácil produzir representações visuais dos dados, que ajudarão a compreender melhor o que está a acontecer no processo. Há também a possibilidade de produzir widgets e análises mais complexas, usando Signal, Signavio's Analytics Language, que é uma linguagem de consultas especializada para a análise de processos. Agora vamos ver a ferramenta de Process Mining em ação. Vou apresentar uma demonstração do processo Purchase to Pay usando o Sinavio, para mostrar as principais características da ferramenta, bem como dar uma ideia clara do seu look and feel. Nos próximos minutos, identificaremos as ineficiências, as root causes e definiremos ações mitigadoras. Collaboration Hub. Este diagrama de processo é publicado no Signavio Collaboration Hub, onde os utilizadores da organização podem lê-lo, compartilhá-lo e comentá-lo. Estamos interessados em compreender como o processo está a decorrer, avaliando os KPIs abaixo do diagrama. Aqui podemos ver que alguns estão abaixo do objetivo predeterminado. Para entender o porquê, vamos utilizar o módulo de Sinavio Process Intelligence. O módulo Process Intelligence extrai dados de sistemas transacionais e, usando tecnologia de Process Mining, permite aos utilizadores construir investigações visuais a partir dos dados de modo a melhor entender o que está a acontecer com o processo. Começando com um capítulo de introdução que explica o comportamento esperado do processo. Aqui, o processo que estamos a analisar é realizado tanto em Headquarters como em Nearshore. A maioria dos casos deveria ser tratada pelo local Nearshore. O objetivo desta análise é encontrar as razões por trás da alteração dos KPIs esperados. Em Process Intelligence, uma investigação é composta por muitos widgets, onde se pode visualizar os dados. Deve-se começar com widgets que forneçam informações de alto nível, neste caso, o valor total da fatura e desconto, bem como outros KPIs, como por exemplo o tempo de ciclo. O widget funil do processo é visto aqui, podendo visualizar os casos à medida que eles avançam no processo. Os fluxos de sequência apresentam vários inícios em vários momentos do processo e uma atividade, Check Invoice, está em loop. A partir destes resultados, podemos formar uma hipótese que orientará as investigações a posteriori. Agora, sabemos que há um comportamento inesperado em relação à atividade de Check Invoice. Agora, vamos ver que atividades estão a alterar o tempo de ciclo. Para isso, vamos precisar abrir um widget de importância variável e especificar o atributo de caso que queremos estudar, o tempo de ciclo. Aqui vemos que o Time for Invoice Check está altamente correlacionado com o tempo de ciclo. Casos tratados em Nearshore. Para uma melhor e mais profunda investigação, foi criado um novo capítulo com enfoque nos dados do Nearshore Service Center. Ao selecionar o filtro, estamos a usar apenas 86% dos dados, correspondentes aos casos Nearshore. Na série cronológica e nos widgets do histograma, podemos ver o tempo médio do ciclo de Check Invoice, ao longo do tempo, e a distribuição da frequência dos casos. O tempo médio de ciclo no Nearshore Service Center é de 3 dias e 21 horas. O widget de descoberta do processo visualiza as atividades do processo e a sua sequência. Podemos ver que foi detectada uma tarefa de reatribuição não conforme, o que faz voltar para a atividade de Check Invoice. De acordo com a descoberta do processo, mais de um terço dos casos neste centro de serviços, cerca de 62 mil casos, passam pela atividade de reatribuição. Podemos concluir que há algo que faz com que a atividade seja reatribuída do Nearshore para o Headquarters Service Center. Variante do processo. O widget de variação do processo mostra os diferentes caminhos do mesmo. Ao selecionar as 3 variantes mais comuns, podemos ver novamente a ocorrência da atividade de reatribuição. Ao selecionar o botão Open in BPMN, é possível exportar as variantes selecionadas como um diagrama BPMN e importá-las diretamente para o Process Manager. Para concluir esta primeira análise, há um ponto de fricção em relação à atividade de Check Invoice. Com a tarefa de reatribuição, essa atividade leva em média 3 dias e 21 horas para ser concluída. Somente Nearshore. Quando a atividade de reatribuição não é realizada para Nearshore, o tempo de ciclo é de 2 dias e 15 horas. Em comparação, o tempo de ciclo é um dia mais rápido. Nearshore para os Headquarters. Agora, olhando para os casos provenientes dos Headquarters, o tempo de ciclo com a atividade adicional de realocação é superior a 5 dias. Quando olhamos apenas para os Headquarters, sem atividade de reatribuição, o processo é também um dia mais rápido, sendo clara a necessidade de reduzir o rework extra associado à atividade de Check Invoice. Por último,
Ao olhar para o valor total da fatura em ambos os locais, vemos uma distribuição 50-50, quando a meta deve ser 80% para Nearshore e 20% para os headquarters. Em conclusão, identificamos uma oportunidade de otimização reduzindo o número de reatribuições, o que pode reduzir até um dia por caso em cada Service Center. Para isso, recomendamos aos funcionários do Nearshore Service Center que obtenham melhores instruções de trabalho e esclarecimentos sobre o procedimento. Process Manager. Podemos começar a colaborar e otimizar o modelo atual no Sinavio Process Manager, com base no que foi aprendido com as investigações. Podemos adicionar instruções de trabalho mais claras e atribuir listas de verificação à documentação do processo, o que ajudará os funcionários a tomar decisões mais bem informadas e conformes no futuro, poupando tempo e dinheiro. Com esta análise simples e rápida, conseguimos identificar uma oportunidade de otimização, que irá reduzir a duração do processo. Demonstramos parte do potencial e facilidade de uso da ferramenta. Mais oportunidades podem ser encontradas à medida que são realizadas mais análises, até que o processo should be seja alcançado. Por último, mas não menos importante, quero agradecer-lhe pelo seu tempo. Com esta apresentação, introduzi a suite Sinavio Transformation, em particular as principais funcionalidades do módulo Process Intelligence. Também demonstrei que esta é uma ferramenta com grande potencial de análise e otimização de processos, com uma ampla gama de análises out of the box, que irão clarificar de que maneira os processos estão efetivamente a ser realizados na empresa. É uma ferramenta simples e intuitiva, com análises facilmente ajustáveis, que certamente trará insights valiosos para a sua empresa. Obrigado.